Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem é daqui do Brasil, para quem está falando na Europa, quem está falando na África, na América do Norte, toda a América Latina. E bom dia para quem está do outro lado do mundo, para quem está no Japão, para quem está na Austrália. Muito bom dia a todos vocês. Estou muito feliz da gente estar aqui na primeira live do ano, não é não? Vamos lá, vamos falar, começar a falar hoje sobre tarô, né? A nossa a nossa discussão aqui hoje, eu compartilhei alguns grupos, né, falando sobre tarô. Ohayou gozaimasu, Thaís-san. Genki? Thaís está falando do Japão. Olá, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira live do ano, né? Eu trouxe até umas flores aqui para compartilhar com vocês, né? Para a gente falar um pouco sobre tarô. Eu estou muito, como eu disse, eu estou muito feliz que a gente está fazendo a nossa primeira live do ano, em que a gente vai falar um pouco sobre mitos e verdades sobre o tarô. Depois eu vou abrir para as perguntas e tudo mais, como eu sempre faço, né? Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Boa noite, Pai Carlos, seja bem-vindo. Depois eu vou falar sobre... Depois eu vou abrir para as perguntas, como o pessoal sempre gosta, né? E eu, na verdade, queria falar um pouquinho sobre essa questão dos mitos e verdades, porque muitas pessoas andaram me perguntando sobre isso, né? Manda beijo pra mim, beijo, Adriana, beijo pra você. As pessoas andaram muito me perguntando, fazendo uma série de perguntas sobre o tarô e eu percebo que algumas dessas dúvidas são muito comuns no que diz respeito aos alunos. Os alunos de tarô têm muitas dúvidas. E boa noite, Luiz, boa noite, Isabel. Kombawá, né, Isabel? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Tiago, Maimara, boa noite. As pessoas têm muitas dúvidas e não são dúvidas somente dos alunos, há dúvidas que são também das pessoas comuns, e aí elas ficam, de certa forma, um pouco inseguras com relação a sua se devem, né, até onde o tarô pode ajudá-las. E foi por isso que a gente começou essa live com esse objetivo. Boa noite, Gabi. Boa noite, seja bem-vinda. A gente começou essa live já falando disso, querendo falar sobre isso. Eu, principalmente como professora, né, eu dou aula em faculdade e tudo, para mim isso é super importante, desmistificar o uso do tarô. Por isso que eu quero começar essa live falando sobre isso, sobre esses mitos e verdades. O primeiro mito que eu quero desconstruir, na verdade são 22, então eu vou procurar não ser muito extensa no que eu no que eu vou falar. O primeiro mito para a gente desconstruir sobre o tarô é de que o tarô contém apenas 22 cartas. A gente sabe que não é verdade. 22 cartas são apenas os arcanos maiores do tarô. O tarô é um conjunto de 78 cartas. Boa noite, Pai Cláudio, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui nessa live. O tarô é um conjunto de 78 cartas. E às vezes até as pessoas, quando vão na dúvida, né, para comprar o primeiro tarô, né, vem para mim e me mostra, olha, eu comprei esse daqui. Chega lá, tarô cigano. Tarô cigano com 36 cartas. Eu falo, gente, tarô cigano não é tarô. Tarô é 78 cartas. Se não tiver 78 cartas, não é tarô. Então, isso é fundamental. Tá falando de Sorocaba. Boa noite, Adriana. Boa noite, Paola, Cristina. Sejam bem-vindos. Então, se não tiver 78 cartas, não é tarô. Boa noite, Maria de Lourdes.
Outra questão que as pessoas quando começam principalmente no estudo das cartas, ficam pensando assim, existem cartas positivas e cartas negativas no tarô? Eu também não concordo com isso. Boa noite. Não concordo com essa afirmação. Eu acho que, na verdade, as cartas positivas e negativas vai depender muito da jogada, vai depender também, inclusive, principalmente, da relação do intérprete, né? De como o intérprete. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. Boa noite, Andréia. Depende muito. Boa noite, Fátima. Tô vendo que meus alunos estão entrando aí. Sejam bem-vindos, todos aqui. Então, na verdade, essas cartas positivas ou negativas, eu acho que é muito relativo isso. Tem gente que, por exemplo, quando vem uma carta como 3 de espadas, quando a carta da morte, a carta da torre, tem muito medo dessas cartas. Eu acho que vai depender muito. Uma carta da morte pode indicar de fato um corte, vai depender muito da posição e pode muito ser realmente extremamente positivo. Então, essa é um mito nesse sentido, né? Outras pessoas também falam que tarólogos fazem adivinhação, né? Dizem inclusive que o tarólogo é aquele que prevê passado, presente e futuro, não é isso? Existe uma mística em torno disso. Boa noite, Paula de Portugal. Um beijo grande, viu? Feliz que você está aqui. E aí as pessoas falam, né? Tarólogo faz adivinhação. Eu percebo nesses últimos anos no estudo das cartas que os tarólogos têm utilizado o tarô como uma ferramenta para autoconhecimento e para ajuda das pessoas, aconselhamento de maneira mais terapêutica. Até a gente vai ter autores famosos falando sobre isso, sobre o tarô de uso terapêutico, né? Então eu creio de fato de que não, se nós tarólogos falássemos que fazemos adivinhação, a gente então diria que o futuro é algo que não pode ser mudado, né? Boa noite, Cibele, seja bem-vinda. E não é uma verdade, não é algo que a gente percebe efetivamente. Quando a gente trabalha com as cartas, né? Quem está me ouvindo aqui, que conhece, sabe bem efetivamente do que eu estou dizendo. Então eu não acho, essa não é uma verdade, esse é de fato um mito. Outro mito que as pessoas têm dizendo que tarólogo é cartomante. Não. Tarólogo mexe com o tarô. Cartomante trabalha com as cartas. Cartas que podem ser cartas de baralho ou cartas do baralho cigano, que só é baralho cigano no Brasil. E numa outra live eu vou falar só sobre o baralho cigano para desconstruir esse mito do baralho cigano, que na Europa é conhecido como baralho Lenormand. Eu vou falar um pouco mais dessa história a partir das pesquisas que eu fiz, né, sobre isso. Como pesquisadora, como professora, né, dessa área acadêmica, eu gosto muito de pesquisar e eu gosto muito de ir a fundo na origem, o mais próximo possível, obviamente. Então, eu particularmente prefiro chamar o tarólogo ou aquele que lida com os oráculos, eu prefiro chamá-lo de intérprete, porque eu acho que é exatamente isso que a gente é. A gente é um intérprete das cartas, um intérprete das runas, um intérprete do baralho, Lenormand, enfim, intérprete das linhas das mãos, não é mesmo? Da quiromancia. Então, esse é um outro mito que a gente vai ter. Outra questão que as pessoas acham que tarólogo é bruxo, é adivinho, né? Tem pessoas que têm um dom de visão, de audição, e essas pessoas às vezes usam as cartas mais como uma ferramenta, como um instrumento para que outras pessoas acreditam, né? Outras pessoas possam acreditar naquilo que você está falando. Mas a gente sabe que nem todos têm esse dom, vamos assim dizer, né? Eu vou chegar ainda aí nessa questão, Adriana, se a gente pode aprender, já vou entrar nessa questão.
Então, na verdade, tarólogo não é adivinho, tarólogo não é bruxo, se bem que alguns tarólogos fazem trabalhos com magia. É possível fazer magia com o tarô, né? E eu particularmente já pratiquei isso e às vezes utilizo dessa ferramenta, mas eu não ensino. Até agora eu não ensinei a fazer magia com o tarô, mas é possível sim, né? Fazer. E às vezes, e muito frequentemente, a gente vê no Brasil essa questão. Nos posts, por aí, a gente vai ver muitas pessoas fazendo aquelas plaquinhas, né? Tarô, Búzios, faz amarração para o amor. Isso é magia. Não é magia positiva. Fazer amarração, prender uma pessoa contra a própria vontade a outra, isso não é uma magia positiva, né? Seja bem-vinda, Ângela, Sol, sejam bem-vinda, Kátia. As cartas sempre falam a verdade? Kátia, as cartas falam a verdade. E aí eu vou chegar ainda nesse aspecto que eu estou desconstruindo esses mitos. Como professora, eu adoro fazer isso, né? Mostrando para vocês um pouco sobre essa questão. Eu preciso, por exemplo, ter um ritual para ler tarô? Tem gente que tem gente que não tem. Por exemplo, não é obrigatório você ter um ritual. Tem gente que gosta... O que é um ritual? Ritual, a palavra ritual, a origem dela significa uma sequência de atos, sequência litúrgica de atos, né? Uma sequência litúrgica de atitudes, de atos que são praticados com o objetivo de promover algo. Pai Cláudio está falando, eu vou promover, né, o curso lá no Templo da Luz Azul, lá no Butantã. E também dou curso no EAD aqui na plataforma, no Sapienza. Para quem não está em São Paulo, para quem está fora, né? Então, no caso, eu posso ou não ter um ritual para praticar o tarô, para a leitura do tarô. Isso fica a meu critério. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que acendem uma vela, acendem um incenso e tudo mais, mas tem pessoas que não. Na Europa, eu já comentei isso, até conversando com o pessoal que é de Portugal, né, da Espanha, inclusive com pessoas do Japão, da Austrália. A gente estava conversando sobre isso outro dia, falando, por exemplo, essa dissociação que se tem do uso do tarô com algumas religiões ou com a espiritualidade. Na Europa, essencialmente, na França, por exemplo, a gente sabe que o tarô é lido nos cafés, né? Há uma relação muito diferente com o tarô pela história da Europa, pela história daquele continente. A gente não pode esquecer disso, né? E boa noite, Miguel, Nelson, Luzia, boa noite. Umbanda tem fundamento. Isso aí, boa noite, sejam bem-vindos, Miriam. Então, na verdade, eu posso ou não ter um ritual para ler o tarô, fica a seu critério. Leitura de tarô é dom? Eu posso aprender a ler tarô? Eu posso aprender a ler tarô. Mas leitura de tarô não é só dom. Tem pessoas que, por exemplo, começam a aprender a ler as cartas, né? Por intuição, vão desenvolvendo, às vezes algum guia, algum espírito se aproxima, ajuda a pessoa. Eu, particularmente, comecei a ler as cartas de baralho, eu era muito pequena. Eu comecei a ler à mão, como eu era pequena, ninguém me ensinou. É um dom que eu trago, mas eu fui desenvolvendo e estudando isso ao longo do tempo. Mas é possível sim aprender a ler as cartas, a ler o tarô, conhecer esse código. Eu falo que o tarô ele é um conjunto de 78 cartas que são um código. Existe um código ali, você precisa aprender a decifrar esse código a partir do seu repertório, ou seja, estudar as cartas te ajuda a entender e decifrar aquele código. Mas isso não te capacita a ser um tarólogo profissional. O que vai te fazer um tarólogo profissional é a prática, a experiência, o atendimento. Isso vai fazer de você um profissional da área, né? Então a gente sai da faculdade, vamos, né, pegar um exemplo clássico. A gente sai da faculdade, a gente sai um profissional da área? Muitas vezes não.
Quantas pessoas você não conhece que são formadas e que não são profissionais da área? Porque não tem experiência prática. Então, para isso eu preciso ter o conhecimento, sim, né? O estudo, eu preciso ter o estudo teórico das cartas, de conhecer os símbolos que estão ali presentes. Eu preciso conhecer também um pouco da história desses símbolos, mas eu preciso ter a prática. A prática vai me fazer a junção desses códigos. Isso é importantíssimo. E com quem que eu vou praticar? Com você mesmo, principalmente, primeiramente, e depois com o próximo, com as pessoas, com seus familiares, com seus amigos. Deixa eu ver, a Paula tá falando aqui, eu uso o tarô aliado à minha religião. Perfeito, perfeito. Muitas pessoas. Respeito aos que usam independente da religiosidade, mas minha mediunidade é essencial para mim na minha leitura. Perfeito, Paula. Eu conheço muitas pessoas que trabalham dessa forma. Boa noite, mãe Camila. Seja bem-vinda. Feliz que você está aqui. Márcio, Célia, Morgana, Maria Alice, todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Então, na verdade, eu preciso e é importante que eu conheça além do tarô, né? Seja bem-vinda, Paula. A Paula tá falando. A Paula, conversei bastante com ela. Ela é de Portugal, né? Outro dia a gente estava falando justamente sobre essa questão, né, da religiosidade presente na leitura das cartas. Então, na verdade, para ser um tarólogo profissional, eu preciso ter essa experiência prática, mas eu reforço, e eu falo isso muito, principalmente nas aulas. Para eu ler tarô, para eu ensinar para alguém, eu preciso ter isso para mim. Eu preciso praticar isso em mim, na minha vida. Porque senão, como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não pratico? Qual vai ser a credibilidade que eu tenho para ensinar para alguém alguma coisa que eu não pratico? Alguém consegue, por exemplo, ir num... Qual é a credibilidade que a gente tem, por exemplo, num dentista que é banguela, numa nutricionista que é obesa? Não há credibilidade. Então não há credibilidade num tarólogo que não pratica para ele mesmo. Isso é importantíssimo. Seja bem-vinda, viu, Aninha, Andréia, Viviane. Isso é importantíssimo e eu reforço essa questão. Nesse sentido, eu acho que qualquer pessoa pode aprender a ler tarô. Pode. Né? Se ela vai seguir ou não, se ela vai ser um profissional ou não. Gente, o tempo é que vai dizer. Né? Eu conheço muitas pessoas que começam, aprendem e guardam o tarô numa gaveta, o diploma junto e depois nunca mais usa. Seja bem-vinda, mãe Regiane. Muito feliz que você está aqui. Obrigada pela presença. Existe um método, uma tendência na leitura das cartas? E aí eu vou desconstruir um outro mito. Gente, leitura de cartas não é moda. Eu sigo a moda tal, né? Para a leitura das cartas. Não existe isso. A gente às vezes fica muito preso a determinados modismos. Não existe isso. Cada um vai desempenhar e desenvolver o seu método. Você pode sim aprender o método da pessoa que vai te ensinar. Mas o tempo vai dizer se você vai empregar esse método na leitura ou não. Eu estou falando método que diz respeito ao ritual que de repente a pessoa te ensinou, método no que diz respeito às tiradas das cartas que você vai utilizar. Você vai descobrir qual é a sua. Tem gente que adora leituras, aquelas leituras, né, aquelas tiradas pré-determinadas. Tem pessoas que não gostam, né? Cada um vai escolher o seu método. Tem gente que gosta de usar mais um, mais outro, separar as cartas, separa os arcanos maiores dos menores. Não é moda, não é tendência, é aprendizado a partir da sua experiência empírica. Isso é fundamental. Então, mais um mito que eu gosto, que eu acho que é importante a gente desconstruir. Deixa eu dar uma lida aqui. Viviane está perguntando sobre os usos do tarô. Já usou o tarô em conjunto com outras práticas, exemplo, reiki e tarô simultaneamente? Reiki e tarô não, porque eu não pratico reiki, eu pratico o jorei. Mas eu sei que é possível sim. Eu já utilizei o tarô com o pêndulo, com radiestesia.
E o tarô com a magia, como eu comentei, isso eu já utilizei, mas com o reiki não, porque eu não sou praticante, não, né, não sou ministrante do reiki, eu uso de orei. O ideal é aprender vários métodos e com esse conhecimento criar o seu. Concordo, Paula, concordo totalmente com isso. Então, vamos lá, eu falei que os mitos, né? O tarô não contém 78 cartas e não 22, como algumas pessoas dizem. Existem cartas negativas e positivas no tarô, depende da pessoa. Tarólogos não fazem adivinhação, é verdade. Muita gente percebe que os tarólogos, na verdade, trabalham como aconselhamento. A gente faz uma leitura da energia das pessoas, né? Tarólogo não é cartomante. Tarólogo é uma coisa, cartomante é outra. Tarólogos não são bruxos, se bem que alguns fazem bruxaria, magia, mas aí é outra coisa. Né? É importante que ele estude o tarô para efetivamente trabalhar com as cartas, mas tem pessoas que aprendem a leitura das cartas por dom, né? É dom da pessoa. Cada um, né? E métodos e tendências na leitura das cartas, na verdade eu acho que a gente precisa desconstruir isso, como a Paula mesmo comentou. É importante que a gente aprenda os métodos e desenvolva o seu próprio, porque a gente vai se adaptar, né, a eles. Paula está falando, os arcanos maiores me falam sobre as forças mais kármicas, os menores me dizem sobre forças carnais, mais mutáveis. Perfeito. É uma interpretação sua. Ótimo. Miguel tá falando que o reiki e o tarô têm coisas em comum, por isso eu acho que podem ser usados em conjunto, sim, perfeito. Eu não pratico o reiki, Miguel, eu pratico o Jorei, mas são energias muito semelhantes, né? Transmissões de energia muito semelhantes. Mas eu acho que cada um vai desenvolver o seu, né? Perfeito, isso. Aí a gente tem outra questão, outro mito que eu quero trazer. As pessoas falam assim, aí o tarô tá fechado e não responde. Gente, eu já ouvi falar isso em Búzios. Eu não conheço Búzios, mas eu conheço pessoas que falam, o Búzios está fechado e não responde, o orixá não quer responder. É uma questão religiosa. Eu não sou candomblecista, eu não posso dizer, não posso afirmar. Mas eu digo que com o tarô isso não funciona. O que funciona é o tarólogo não está conseguindo interpretar, fazer a conexão, às vezes por falta de concentração, às vezes porque ele não conhece totalmente, não domina os símbolos que estão presentes naquele tarô, ou às vezes porque ele escolheu um tarô, né, de uma determinado nível e ele precisa usar um tarô mais simples, não é? Então eu não acredito nessa questão. Eu acho que falta domínio do elemento, né? Fez isso, puxa outras cartas e vai responder. Eu penso dessa forma e até agora foi o que eu percebi. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí. Peço desculpas, não consegui falar com todos, né? Joyce, Sandra, Ângela, João. Obrigada pela presença de todos. E uma outra questão que eu quero falar, que as pessoas perguntam muito. Leitura de tarô é gratuita? É cobrado? Eu acho que deve ser cobrado sim. Eu tenho uma orientação específica que eu dou para os alunos com relação a isso, a qual a egrégora a qual nós fazemos parte. Todos os alunos para quem eu ensino, né, o tarô, a gente faz parte de uma egrégora e nós, né, utilizamos uma forma de cobrança, mas eu acho que a leitura do tarô deve ser cobrada e eu tenho algumas questões para indicar isso. Primeiro porque eu creio que há um investimento com relação à leitura das cartas. Há um investimento seu de tempo, de estudo, investimento no que diz respeito a um deck, né, um conjunto de cartas do tarô, que a gente pode às vezes comprar por R$200 ou por R$30 no país, né, no Brasil. Não sei muito bem os valores que são praticados em outros países. Nós temos diversos outros pontos, por exemplo, a gente vai ter incenso, vela, pedras para quem usa, mas a gente vai ter os livros investidos na leitura, o tempo que a pessoa se dedicou, o curso que a pessoa pagou ou não para fazer, para estudar, mas o tempo que ela está efetivamente ali fazendo a leitura. Então isso precisa ser de uma certa forma remunerado, minimamente remunerado. Então eu acho que a consulta deve ser cobrada,
Mas eu também acho que é possível e devemos sim fazer algumas leituras gratuitas. Esse critério eu transmito particularmente aos alunos sobre isso. Cada um vai usar o seu critério. E eu não vou discutir. Isso é uma questão. Como definir o valor do jogo? Eu acho que tem que ser ponderado. Eu acho que principalmente tem que ser ponderado com a sua missão, com as cartas, com aquilo que você interpreta como missão, né? A Paula falando especificamente com relação a essa questão financeira, né? Religiosamente falando, como você comentou, mas eu também acho que você precisa pensar na sua experiência. Pela experiência que você tem de cartas, né, de uso das cartas, você vai cobrar R$500, R$1.000 uma consulta? Ou você vai cobrar 10, R$20? Você precisa ponderar, precisa pensar sobre isso, né? Outro mito, por exemplo, o tarô e o tarólogo podem errar? Eu acho que essa é uma questão bastante delicada e as pessoas perguntam, né, sobre isso, né? Eu acho que o tarólogo, ele pode não saber decifrar o código de do determinado tarô. A gente comentou sobre isso, por isso que é importante que ele estude, né? Com o mesmo critério que vai falar que as cartas estão fechadas, né? Não respondem. Mas eu acho sim que o tarólogo pode errar nesse sentido quando ele não consegue decifrar as cartas, né? Quando ele não tem domínio total sobre as cartas, então ele pode errar, né? Não acho que o tarô erra, mas eu acho que o tarólogo pode ser falho na sua interpretação. Se bem que eu acredito e eu comento isso com as pessoas, o tarô não é um ditador. Ele vai ler as cartas daquele momento que você está lendo, mas se você sai da consulta e resolve fazer absolutamente diferente daquilo que o tarô orientou, então não é que o tarô errou. É sinal que você que leu as cartas, você que recebeu aquela mensagem, resolveu mudar, né? Existe o livre-arbítrio das pessoas e a gente não pode esquecer dessa questão, né? No tarô consegue falar qual é o orixá que rege na cabeça do médium? Landir, não. O orixá é algo ligado à religião, né? Umbanda e Candomblé no Brasil. Então a gente sabe que no Brasil, no Candomblé, quem vai fazer a leitura do orixá, que vai falar a orixá da pessoa, é o jogo de búzios. E na Umbanda, quem vai fazer a leitura da coroa do médium e dizer quem é o orixá da pessoa é o chefe do terreiro, né? O tarô não é para isso, não é essa ferramenta. Se bem que a gente tem o tarô dos orixás no Brasil, que as pessoas acabam utilizando, os pais de santo acabam utilizando para essa questão. Eu particularmente já, inclusive, trabalhei com pais de santo fazendo sobre isso, né? Mas você quer saber sobre o seu orixá, ou se você for do Candomblé, consulta no jogo de búzios. Se você for da Umbanda, o chefe do terreiro vai dizer, tá? Porém, contudo, a gente observa que há uma semelhança na carta da vida da pessoa, nas lives anteriores eu falei sobre isso, e a figura e o orixá da pessoa. Há uma coincidência, vamos assim dizer, mas não que o tarô ajuda nesse processo, tá? Vai dizer qual é o orixá da pessoa. Isso é coisa de outro campo. A gente pode usar o tarô antes de consagrar. Eu preciso consagrar para ler o tarô? Essa é uma outra coisa, outro mito que as pessoas falam. O tarô só pode ser trabalhado, tirado para alguém depois de ser consagrado. A gente só faz a consagração do tarô, até onde eu apurei, no Brasil. Ou quando há uma vertente religiosa a qual o tarólogo está relacionado, ligado, né? Ou uma vertente mágica, né? Mas não necessariamente. Tem, como reforço, na Europa a gente percebe que as pessoas vão lá, compram tarô na loja, vão pro café, pro bistrô e leem tarô. No Japão é assim, na Austrália também. Então, na verdade, eu reforço, no Canadá de igual forma, né? Você compra o item e sai tirando.
Não necessariamente é uma consagração. Então, esse é um mito que se construiu. Porém, para aquele que acredita, eu recomendo que faça a consagração, né? Mas é uma questão particular, né? Há horários específicos para ler tarô e há dias específicos para ler tarô? Eu acho que não. Eu acho que você pode ler tarô na hora que for necessário e no dia que for necessário, porque eu acho que a pessoa não vai escolher ter um problema no dia da semana, no horário comercial, e no sábado e domingo ela vai deixar o problema embaixo do tapete e não vai ficar sem resposta. Então, eu creio que não existe isso. Não existe isso de tirar férias. As cartas tiram férias. Não. O tarólogo pode tirar férias, mas as cartas não tiram férias. Se bem que a gente sabe muito, para quem trabalha com as cartas, a gente sabe que quando as pessoas sabem que a gente tira tarô, não existe isso de férias, né? Eu particularmente estou de férias da faculdade, mas eu não tirei férias do tarô. Trabalhei com tarô direto, tirei alguns dias de descanso, mas não necessariamente as pessoas deixam de perguntar, né? Então, nesse sentido, eu acho que alguma coisa é uma construção da pessoa e não uma construção do, é, do tarô especificamente, né? Seja bem-vinda, Kelly, Carol, Marquês, Amorim. Eu tenho tomado muitas decisões depois que eu consulto o tarô. Fantástico, Marquês. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que você tem que fazer isso. E porque eu acho que quando você faz isso, utiliza o tarô para você mesmo, você pode falar com mais credibilidade sobre o tarô para as outras pessoas. Seja bem-vinda, Andressa, Luzia, Neiva, Silvia. Sejam bem-vindos. Inajá, boa noite. Seja bem-vinda. Andressa, seja bem-vinda. Então, eu acredito nisso. E outra coisa, eu acho que na hora que eu vou tirar as cartas para alguém, a pessoa está na minha frente, o consulente está na minha frente, ele tem que tirar as cartas. Ele tem que escolher, né? Ele tem que escolher as cartas, é a energia dele. Eu vou ler a energia dele naquele momento. Então não tem essa coisa de a pessoa não pode pôr a mão no meu tarô. No momento da consulta, ela deve pôr a mão nas cartas. Mas eu também acho que o tarô não é um elemento para eu pegar ele da forma como ele tá e jogar numa carteira. Ele vai definir o meu destino, como o próprio Marquês falou. Eu vou pegar isso e vou jogar numa gaveta qualquer, jogar na bolsa de qualquer forma, não. Então eu acho sim, e eu para mim tenho nele um elemento que é tão importante. Se eu utilizo ele de uma maneira tão importante como ferramenta para mim, boa noite, Priscila. Se eu utilizo como uma ferramenta tão importante para mim, eu não vou tratá-lo de maneira leviana, de qualquer forma. Eu tenho que tratá-lo sim de uma maneira respeitosa, com mais cuidado, minimamente com cuidados. Então eu trato dele sim de uma maneira diferenciada. Pelo menos do tarô que eu utilizo. Do tarô, do baralho cigano, das runas, eu trato ele de uma maneira. Procuro sempre deixá-lo no saquinho, enfim. Né? Podemos atender à distância? Podemos. Naquele momento, se houver as pessoas conseguirem fazer essa conexão, eu posso sim fazer, ler para alguém à distância. Né? João está perguntando sobre o quê? João, eu coloquei a questão sobre a numerologia kármica, mas passou. Através eu também utilizo a numerologia kármica através de data de nascimento em uma consulta. Consulta com a kármica. Então, eu trabalho um pouco com essa questão da numerologia kármica, sim, na leitura do tarô. Eu até ensinei isso numa das primeiras lives, João. Se você puder olhar no próprio Face, no Núcleo Sapienza, nas lives anteriores eu falei sobre isso, até expliquei, falando como é que eu faço esse cálculo, tá? E então no curso, obviamente, eu detalho mais isso com as pessoas, mas eu trabalho com essa questão sim, né? Paula está perguntando, pode falar sobre o medo que muitos têm no uso do tarô por mitos de espíritos e entidades sobrenaturais? Posso, eu vou falar sobre essa questão, né? Estava em férias, acabei fazendo 2 atendimentos. É isso aí, Esmeralda, vai fazer mesmo, né?
Por que tem cartas que nos dá medo? Eu acho que, Thaís, essa questão, Thaís, eu acho que isso é algo do seu inconsciente, do seu subconsciente, né? E eu acho que é uma relação. Não acho que você tem medo da carta, eu acho que você tem medo dos símbolos contidos naquela carta, né? Então, por exemplo, tem pessoas que veem a carta do diabo e se assustam, porque você tem um pentagrama. Ao contrário, você vai ter chifres, você vai ter pessoas amarradas. E tem gente que não, que acha aquela carta, né, belíssima pela plasticidade, principalmente dependendo do tarô, né? Então, eu acho que o que nos dá medo, muitas vezes, é o que aquela imagem nos remete para o nosso subconsciente. É assim que eu entendo, né? Marquinhos está perguntando, sempre que eu consulto, eu peço aos meus mentores que ajude os mentores de quem está tirando o tarô para mim. Eu também faço. Eu particularmente faço uma oração e peço permissão para a espiritualidade, para o mundo espiritual, para abrir as cartas para a pessoa. Eu faço essa leitura, sim. Acredito nessa questão, Marquês, mas como eu falei, isso é de pessoa para pessoa, né? Com relação à questão do medo, tem pessoas, por exemplo, que falam que a gente não deve abrir cartas para mulheres grávidas e para crianças. Principalmente mulheres grávidas, você de repente pode dar uma notícia ruim, ela pode se assustar, a bolsa estourar, enfim. Eu acho que tem que ser ponderado essa questão. Tem que ser, né, pensar um pouco sobre isso, como você vai transmitir a notícia para a pessoa. Tem gente também que fala o seguinte, eu não gostei dessa resposta, dá para tirar de novo? Gente, peraí, você não está lendo o humor da pessoa, você está lendo a energia da pessoa, né? Principalmente se a pessoa está na sua frente, eu não gostei dessa resposta, será que dá? Tem pessoas que insistem nas perguntas ali, né? O tarô já respondeu e a pessoa insiste naquela pergunta, faz a mesma pergunta várias vezes. Então isso também tem que ser ponderado, ou seja, a pessoa de repente está se recusando a enxergar aquela resposta. E essa muitas vezes é uma dificuldade que as pessoas têm na leitura das cartas para si mesmo. Há uma recusa de enxergar, uma recusa e uma dificuldade de enxergar as respostas que muitas vezes eles já sabem e eles têm dificuldade de enxergar. Paula está perguntando, eu só uso um pouco da numerologia para me dizer sobre o ouvido que está me ouvindo. Entendi. Para conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Perfeito. Cada um utiliza de uma forma, né? Outra pergunta que as pessoas me fazem é, com que intervalo eu posso abrir as cartas? Eu penso que, muitas vezes a gente percebe que é um intervalo mínimo de 30 dias. As pessoas recomendam muito isso, né? Porém, a gente sabe que pode acontecer de você fazer uma leitura, fazer certas previsões e no curto espaço de tempo aquelas previsões se concretizam ou de repente alguma coisa acontece na vida da pessoa e muda completamente o curso da história. Então aqueles 30 dias não são mais válidos. De repente aqueles 30 dias pode se tornar 60 ou pode se tornar 20. Eu não acho produtivo tirar carta para as pessoas toda semana. Mas eu acho que você pode tirar carta para você todos os dias como um aconselhamento, não como muleta, mas como um aconselhamento, como prática, como estudo. Eu concordo, eu reforço essa questão. Seja bem-vindo aí, Fabiana, Fábio, Fernanda, tudo com F. Seja bem-vindo aí. Tá? Ângela tá perguntando, podemos abrir o tarô para várias pessoas o mesmo baralho, sem fazer uma limpeza no mesmo? Ângela, eu faço o seguinte, quando eu tiro entre uma consulta e outra, eu costumo passar um incenso, eu uso um incenso para fazer essa limpeza, eu até explico isso no curso, né? Por isso que eu gosto também sempre de ter um incenso, eu acho que ele ajuda muito na meditação, na limpeza energética do ambiente, então eu acabo utilizando o incenso que representa o elemento ar e o elemento fogo, e a gente sabe que o fogo é um elemento purificador em diversas culturas, né? No Extremo Oriente se queima incenso para os deuses, né? Já é uma prática comum na Grécia Antiga, já se queimava incenso aos deuses. Os reis magos levaram justamente incenso para o menino Jesus, né? Então existe sim uma importância do incenso e ele é um elemento purificador, tá? Assim como a água em algumas culturas, na questão do batismo,
Em algumas culturas a gente vai ter o batismo pelas águas, em outras culturas a gente vai ter o batismo pelo fogo. E o batismo, enfim, aí a teologia, eu não vou entrar nesse mérito aí, tá? E para encerrar, eu falei, gente, eu falei pra caramba, né? São 22 mitos. Esses 22 mitos estarão logo mais no texto na minha página. A página é www.terapiacomoraculos.com.br. Os 22 mitos, não por acaso 22, que são os 22 arcanos maiores do tarô. Os 22 mitos estarão na minha página e eu vou compartilhar com vocês logo mais. Mas o 22º mito é: o tarô está associado com os ciganos? As pessoas perguntam muito isso, né? A gente vai muitas pessoas me perguntaram sobre essa questão, até porque viram as formaturas, as fotos de formaturas as quais eu fiz do tarô. No Brasil, a gente percebe que há uma ligação estreita do tarô com os ciganos, porque na verdade a gente vai ter o uso dessa ferramenta, do tarô como ferramenta, por pessoas que são praticantes da religião da Umbanda, que tem no Brasil, ou do Espiritismo. E dentro dessa religião, dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, a gente vai ter a manifestação de espíritos de ciganos, ciganas e ciganos, Exus ciganos e pombagiras ciganas, tá? A gente pode falar sobre sobre os ciganos especificamente. Tem leitura hoje, Paula. Já vou abrir, já tô com o meu tarô aqui, já vou abrir, porque agora eu já falei dos 22 mitos, né? Já tô embaralhando aqui, já vou fazer a leitura. Então, na verdade, a gente tem, sim, no Brasil tem essa ligação, né, com os ciganos, mas não necessariamente, tá? Então, esse é um mito, mais um mito que a gente vai desconstruir aí, tá bom? A gente tá, enquanto eu tô embaralhando aqui, eu quero comentar que, né, quem quiser fazer a pergunta aí pode fazer. A gente está abrindo uma segunda turma do núcleo, né, do curso de tarô do Núcleo Sapienza, né, o curso de tarô por EAD, e a gente dá todo o suporte, né, tirando dúvidas e tudo mais pelas pessoas, pela plataforma e pelo WhatsApp, mas o curso é virtual, as aulas são gravadas. A gente tem exercícios, a gente tem muitos textos de leituras, né? E então temos alunos que estão aqui, que estão estudando com a gente. Gostaria até que eles falassem, né? E então, na verdade, as matrículas já estão abertas para quem quer fazer o curso de tarô com a gente pelo Núcleo Sapienza, um curso virtual. Eu trouxe um pouco da minha experiência prática de ensinar o tarô nas turmas presenciais. Eu estou abrindo turmas aqui em São Paulo. E eu também trouxe um pouco da minha experiência no EAD na faculdade, a qual eu leciono, né? Então, aí eu transformei isso, tornei isso possível. Então, vamos lá para as perguntas. A Paula gostaria de um aconselhamento do tarô no relacionamento dela com a mãe, Luzimar. Vamos ver um aconselhamento para Paula com relação à mãe dela, Luzimar. Paula, eu acho, primeira carta é a carta da estrela. Eu acho que tá faltando mais diálogo com a sua mãe, aproximação, sabe? De você ter uma aproximação dela como filha, de chegar de uma maneira mais humilde, mais próxima, redescobrir aquela alegria, aquela referência materna, aquela alegria da mãe, a mãe que é acolhedora, sabe? Ser um pouco criança como a sua mãe, permitir que a sua mãe seja efetivamente sua mãe, né, nesse momento. E eu acho que assim, procurar ter uma relação mais leve, mais solta com a sua mãe, sem enfrentamento, né? Eu vejo que há muita discussão, há muito enfrentamento nesse aspecto. Então acho que está precisando desenvolver uma relação mais de mãe e filha, efetivamente. Tá bom? Boa sorte para você. Denise, professora, pode dizer-me se devo seguir este caminho? Que caminho, Denise? Me fala efetivamente que caminho que é. Eu não li anteriormente qual é o caminho que você falou. Me fala aí que eu vou responder para você.
Ângela, preciso tomar uma decisão muito importante, Ângela, mas que decisão é essa? Pode me dizer alguma coisa? Vamos lá. Você deve. É muito genérico a pergunta. Seria importante se a gente fosse mais específico. Mas eu quero saber se a Ângela deve tomar a decisão importante a qual ela está para decidir. Olha, eu acho que vai te trazer bastante satisfação, realização. Eu acho que você vai ter sim um sucesso, um reconhecimento, né? Mas você vai ter enfrentamentos pela frente diante dessa situação, né? É importante que você esteja firme. Uma vez que você decidiu, que você se mantenha firme, porque não vai ser fácil. Haverá enfrentamentos aí para você, tá bom? Depois, qualquer coisa você me fala melhor, porque foi muito amplo a sua pergunta. Então a gente precisa ser mais específico, que isso ajuda muito, tá? Paola, eu gostaria de saber como vai ficar a minha situação com meu ex-marido, porque eu não sei se ele vai assinar o divórcio. Então vamos ver como é que vai ficar a situação com o ex-marido da Paola. Vamos ver, vamos ver. Paola, eu vejo que na verdade tá difícil de fazer um acordo. Acho que seria bom que vocês colocassem uma terceira pessoa aí como intermediador, né? A figura do Papa seria ter alguém para intermediar esse processo aí, né? Eu vejo que há uma discussão, inclusive, com relação a valores, né? Ou seja, há situações que estão impedindo, né? Nesse aspecto aí. A carta da estrela me diz que com esse diálogo alguém vai ter que ceder e vai ser possível esse acordo. Mas eu reforço que vai ter que ser feito um acordo e a necessidade de inserir uma terceira pessoa nesse processo. Tá bom, Paula? Boa sorte. Neiva, eu quero saber se você vai ser capaz de ler tarô para os seus clientes. Neiva, eu não vou nem te responder. Sabe por quê? Porque a gente já falou sobre essa questão. E eu tenho absoluta certeza que você vai ser capaz pelo empenho que você tem e como fala? E pelo empenho que você tem e pela sua capacidade mesmo, né? A sua carta, olha, age paus. Falta confiança em você. Se você confiar em você, com certeza você vai se dar bem, tá bom? Boa sorte. Vamos lá ver. Kelly Cristina, boa noite. Vou iniciar meu curso de cabeleireiro e vai ser próspero. Vamos ver, Kelly Cristina, se você vai ter prosperidade no seu curso, se vai dar tudo certo no seu curso de cabeleireiro. Vamos ver. Vou tirar 3 cartas aqui para você. Olha, eu acho que você vai ter um retorno muito bom, retorno rápido, a roda da fortuna. Eu acho que vai ser bastante interessante para você mesmo, né? Eu vejo você um pouco incrédula, acho que você não está apostando efetivamente em você, está um pouco na dúvida aí, né? Insegura, na verdade. Não tenha medo, eu acho que você vai ter sucesso sim. Eu vejo você ainda um pouco apegada, acho que com medo de arriscar. Eu acho que você deve confiar mais em você e seguir. Eu acho que você vai se dar bem sim. Tá bom? Boa sorte, Kelly. Luzia quer saber, será que vai dar certo? Faz algum tempo que eu vou conseguir concretizar. Vamos ver se vai dar certo o que a Luzia está tentando. Olha, Luzia, a carta da justiça diz que você vai precisar ter um pouco mais de equilíbrio, talvez segurar um pouco mais a ansiedade. Eu vejo que você está apostando muitas suas fichas nesse processo, entrando, né, se dedicando integralmente, mergulhando de coração aí, né, e tudo. O As de Copas, eu acho que você vai ter triunfo e vai ter sucesso sim. Boa sorte. Depois você me conta. Poderia explicar o que é a Cabala? Eu posso, Maria. Eu na verdade, a Cabala, ele é um estudo originário da Torá, praticada pelos judeus, né? Principalmente pelos judeus de uma linha mais mística. Eu posso falar sobre Cabala numa próxima live, tá bom?
Aí, na próxima live, eu posso falar, por exemplo, sobre o tarô e os outros oráculos, qual a relação do tarô com a astrologia, do tarô com a cabala, do tarô com a numerologia, do tarô, enfim. Eu posso falar sobre isso numa próxima live, tá bom? Patrícia Gomes. Paraíso. Eu e a pessoa que gosto teremos um relacionamento mais sério? Vamos ver, Patrícia. Olha, Patrícia, eu vejo que na verdade as duas pessoas, né? Vocês têm passado passado por situações, né? Saindo de situações que na verdade vocês carregam com vocês muitas mágoas e problemas e questões. Eu acho que está na hora de vocês sentarem, conversarem, a carta do julgamento, avaliarem efetivamente, né, o que vocês querem do relacionamento, né, o que vocês esperam de vocês, né, e que vocês efetivamente se entreguem nisso, porque a carta do 8 de copas está falando, na verdade, que assim, vocês estão juntos, mas mais ou menos assim, sem efetivamente ter um compromisso, querer um compromisso. Então isso é importante que vocês conversem, dialoguem. A carta do julgamento é muito clara nesse aspecto, né? Vamos conversar e ver o que a gente quer. Vai seguir o relacionamento da forma como tá, meio na diversão, ou vamos ter uma coisa séria? Conversa sobre isso, tá bom? Débora Arnaldo, você pode ver a minha vida espiritual? Vamos ver aqui. Deixa eu embaralhar aqui as cartas. Vamos ver. A Denise tinha feito uma pergunta, né? O caminho do tarô, se será adequado para mim? Ah, você quer saber se você vai se dar bem, né, com o tarô? Denise. A Denise tinha feito uma pergunta anteriormente. Vamos ver. Olha, Denise, eu acho que na verdade você vai ter uma resposta rápida, né? Algo rápido nisso, mas eu vejo você bastante ansiosa, realmente, com essa questão. Eu acho que você tem que ir tempo ao tempo, você vai ter que ir efetivamente construindo isso, né? Não, acho que não vai ser tão rápido quanto você imagina. Eu vejo você bastante ansiosa nesse aspecto, por mais que a carta da roda da fortuna fale que as coisas vão acontecer rápido, mas eu acho que não tão rápido quanto você imagina, mas eu acho que você vai ter êxito e sucesso sim. O 6 de ouros, 6 de paus, perdão, reforça isso pra mim, tá bom? Vamos ver. Ângela, Denise, o caminho Denise, eu falei. A Patrícia Gomes Paraíso. Eu e a pessoa que gosta, eu já falei sobre isso. A Débora Arnaldo quer saber. Você pode ver a minha vida espiritual? Deixa eu pegar meu caderninho aqui para calcular a carta da Débora Arnaldo. Vamos ver. Débora é do dia 14/4 de 1977. 7. Débora, eu vejo que você tem uma certa insegurança no seu caminho, né? Você sabe efetivamente o que você quer pelas suas cartas, né? Você tem a carta 14, a carta da temperança. Você é uma pessoa que está sempre procurando acrescentar as coisas, agregar as coisas na vida das pessoas. Você tem isso muito forte, mas você tem um lado impositivo, que é o 4, que é a carta do imperador, que também é muito significativo. Então, às vezes, você quer impor a sua vontade sobre as outras pessoas. Então, tome um pouco de cuidado com essa questão, tá? Para que você não seja muito impositiva e, às vezes, tenha uma visão tanto romanceada das coisas, porque a sua carta é a carta 6. Então, tome um pouco de cuidado sobre isso. Sobre a sua vida espiritual, vamos ver o que as cartas nos dizem aqui. Eu vejo que você está bastante envolvida espiritualmente, né? Eu acho que você deve estar provavelmente começando alguma coisa no que diz respeito à espiritualidade. Eu percebo que você está bastante envolvida, isso vai ser bastante positivo para você. Eu acho que vai te ajudar muito em muitas respostas e vai te dar uma série vai te dar uma segurança que você está precisando, porque a gente tem um rei de ouros no final aqui, que vai te dar esse chão que você precisa, que é a espiritualidade presente na tua vida, tá bom? Boa sorte, Ângela.
Vamos ver. Patrícia Gomes. É a primeira vez que participo. Gostaria de saber se vou ter algo mais sério ou com a pessoa. Patrícia, eu já acho que eu já comentei isso com você, não foi? Professora Vilma, amanhã é meu aniversário. O que tem de bom no amor pra mim? Vamos ver o que tem de bom no amor pra Vilma. Vamos ver. Vamos ver. Olha, Vilma, eu vejo que na verdade assim, você tem até você tem pessoas ao seu redor a qual você ajuda, você está sempre próximo e tudo mais. Há um cavaleiro de copas, então na verdade há uma pessoa no seu caminho, alguém com quem você deve vir a ter um relacionamento, né? E eu acho que vai ser muito positivo, sim. Eu acho que vai te ajudar nesse processo. Vocês vão conseguir construir alguma coisa juntos, de curtir, de ter um relacionamento, de curtir ambos esse momento. Boa sorte, tá bom? Vamos ver. Juscelina Rodrigues, professora, estou a pensar em emigrar para Luxemburgo. Gosto de saber se vou arranjar trabalho e se vai dar tudo certo. Vamos ver se a Juscelina vai conseguir emigrar para Luxemburgo. Vamos ver, vamos ver. Olha, Juscelina, eu vejo a carta do imperador, é uma decisão importante, bastante importante na sua vida. Eu vejo você bastante apreensiva assim, nesse sentido. Eu vejo que alguns enfrentamentos, ou seja, há conflitos ainda no seu caminho, na sua vida, sabe se segue, se não segue, né? Eu creio que você vai ter que fazer isso sozinho, você vai ter, né, se você for de migrar, ou seja, você vai sair de um lugar e ir para outro, então acho que você está um pouco preocupada com as pessoas com quem você vai deixar, com a história que você vai deixar, né, nesse local. Eu vejo você um pouco apreensiva com essa questão, mas eu acho que vai ser super positivo para você. A carta do Sol, para mim, eu acho que você vai ter sucesso. E se você conseguir superar essa fase de adaptação, de enfrentamentos, de solidão, talvez que você tenha que passar, de deixar as situações e as pessoas para fora, né, para onde você está, eu acho que você vai se dar super bem. Boa sorte. Depois você me conta. Najá, estou acompanhando. Cristiana, e eu vou conseguir ler tarô para as pessoas? Gente, lógico que vai conseguir. Vocês precisam acreditar, precisam confiar. O que eu percebo, na verdade, é que as pessoas ficam bastante apreensivas de querer ter clientes logo. Gente, as coisas vão acontecer na hora certa. A melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Um vai indicar para o outro, né? É a melhor propaganda que você pode. Então, assim, você vai atender um hoje, esse vai indicar para outro, vai indicar para outro, vai indicar para outro, e assim funciona. Né? A menos que você coloque anúncio num jornal, numa revista, na internet, mas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Fiquem tranquilos. Eu percebo que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Cristiana, vamos ver. Cristina, se você vai conseguir ler tarô para as pessoas. Cristina, eu vejo você bastante preocupada com isso, né? A Rainha de Espadas, preocupada inclusive com o retorno material, com isso. Eu acho que você precisa se equilibrar suas emoções, tá? Carta da Justiça, se equilibre aí que eu acho que você vai conseguir, tá bom? Boa sorte. Aninha, eu gostaria se o meu projeto de assessoria em bem-estar vai dar certo em 2017. Vamos ver se vai dar certo o projeto da Aninha em 2017. 2017 é o ano da virada, hein, Aninha? Olha, a carta da força. Eu acho que eu acho que você vai precisar ser mais determinada, assim. Eu acho que você deve ter adiado esse projeto por um bom tempo. Então, eu recomendo que você efetivamente, sabe, se empenhe mais, coloque a sua força, a sua energia. Comece pequeno, mas comece, Aninha, tá? Pegue todo o conhecimento que você tem, não olhe para trás, siga. Você tá seguindo, está indo para frente, mas está olhando para o passado. Deixa o passado no passado e segue o teu caminho. Eu acho que você vai conseguir levar, pela sua experiência prática, a alegria que você tem, você vai conseguir comandar isso e seguir isso para frente aí. Boa sorte, Aninha. Eu acho que você vai ter sucesso. Depois você me conta, tá bom? Boa sorte.
Vamos ver. Olha, gente, se não fizer uma pergunta que nem a Paula perguntou, tarô é um oráculo? É sim, Paula. Eu falei sobre isso na primeira live, a primeira live no Núcleo Sapiens, eu falei sobre isso, sobre o tarô sendo um oráculo. E aí eu falei um pouco rapidamente sobre os outros oráculos, mas eu não especifiquei a relação do tarô com os outros oráculos. Isso eu falo um pouco nas aulas. Mas tarô é um oráculo sim. Aí a pergunta que eu te faço, o que é um oráculo, né? Aí vai assistir a live lá, depois você me conta, tá bom? Roberta Campelo. Olá, meus filhos passaram de ano. Gostaria de saber se vou conseguir vender minha parte da herança até o final de janeiro desse ano. Uau, Roberta. Vamos ver, vamos ver. Vou embaralhar aqui as cartas pra gente ver isso. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a Roberta vai conseguir vender a parte da herança dela até o final de janeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, eu vejo na verdade que o processo não está muito fácil nesse sentido, né? A carta do 6 de ouros fala sobre doação, sobre ceder um pouco mais. Eu acho que você vai ter que fazer algumas concessões nesse processo. Eu vejo que é alguma coisa que está se arrastando há um certo tempo, né? Nesse sentido, eu acho que haverá propostas. Eu acho que tem contratos à vista, né? A carta para mim, a carta da rainha de espadas diz isso, mas eu acho que se você fizer as concessões necessárias, Roberta, eu acho que você vai ter sucesso, tá? Mas lembrando que é possível que você tenha propostas, mas você vai precisar decidir se aquela proposta que for feita você vai aceitar ou não. Mas a carta do Sol diz que é positivo. Depois você me conta, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você me contar. Um beijo enorme. Elaine Amaro, o que me reserva o futuro próximo, Elaine? É muito subjetiva a sua resposta, a sua pergunta, mas vamos ver o que reserva o futuro próximo da Elaine. Vamos ver. A carta da estrela da Elaine fala que, na verdade, ela vai passar por algumas situações em que ela vai precisar aprender a ceder, vai precisar ceder nesse aspecto, né? A carta do 4 de copas, eu vejo que você está bastante descrente das situações, mas eu acho que você precisa redescobrir a força, sua força, precisa redescobrir isso, e aí então você conseguirá com certeza ter força e vai ter um ano em que você vai conseguir descobrir essa sua força, tá bom? Boa sorte para você, depois você me conta. Sol, pulei, Sol, porque você é minha aluna, eu tiro para você depois, Sol, tá bom? Depois você me chama e eu tiro eu respondo a sua pergunta, tá? Tô priorizando aqui para quem eu nunca tirei, por isso. Vânia, boa noite. Gostaria de saber se eu vou conseguir iniciar um novo negócio num espaço novo. Eu tenho uma pastelaria, adoro pastel, Vânia. E gostaria de mudar de lugar. Vou conseguir esse novo espaço? Tá difícil. Vamos ver se a Vânia vai conseguir. Ai, Vânia, será que esse lugar é São Paulo? Me fala, me convida. Se a Vânia vai conseguir abrir a pastelaria dela. Uau, Vânia! Carta do mundo. Eu acho que você vai sim. Eu acho que vai dar super certo pra você. Eu acho que eu vejo aqui você estudando bastante. Sabe, procure estudar, analisar bem o lugar, ver bem, sabe, aonde você vai abrir o seu negócio, sabe? Eu acho que você, sabe, levar alegria, tenha pensamentos positivos nesse seu negócio. E a carta do 6 de copas, eu acho que você vai se dar super bem, vai ser um lugar com um ambiente muito acolhedor. Tomara que seja em São Paulo, me convida, eu amo pastel. Boa sorte. Marquês, tira uma carta pra mim, tiro, Marquês, o que você quer saber? Me pergunta aqui que eu tiro sim. Débora, ver pra mim, por favor, eu tenho um problema espiritual, ser aqui sou medo eu mesmo. Sou medo eu mesmo. Ai, desculpa, eu não entendi, Débora. Você consegue refazer a pergunta?
Viviane, terminei um relacionamento recentemente. O rapaz terminou comigo, não foi pessoalmente. Ele não me explicou o porquê. Por que ele terminou a relação? Por que ele terminou a relação da Viviane? Por que ele terminou a relação? Olha, Viviane, a carta da Rainha de Paus, eu vejo muita energia de fogo. Eu acho que ele queria, eu penso, né? Que na verdade você não correspondeu àquilo que ele imaginava de você, né? A carta do 3 de Paus, as duas cartas de energia, de fogo, né? Ou seja, eu penso que ele queria alguma coisa mais forte, né? Eu acho que ele tinha realmente, imaginava algo do relacionamento e isso não se concretizou, né? E a carta da morte fala justamente sobre esse corte, ou seja, ele preferiu seguir o caminho dele porque ele imaginava alguma coisa que o relacionamento não foi possível, tá? Não se realizou, foi isso. Boa sorte. Angela tá perguntando que baralho é esse? Esse daqui é o Rider-Waite. Eu gosto muito de utilizar o Rider-Waite porque eu acho que ele é dinâmico, ele é didático, na verdade, né? Eu mostro a figura e a pessoa compreende facilmente. E eu, como professora, eu me preocupo muito com essa questão da didática, né? Poderia utilizar outros baralhos? Poderia, eu utilizo outros. Mas eu acho que o Rider-Waite tem uma clareza nos símbolos em que se eu falar alguma coisa, a pessoa vai entender com facilidade. Então isso eu me preocupo nesse uso, nessa didática, ter essa didática aqui, tá bom? Andréia, lê uma carta para mim? Eu leio, mas eu quero saber o que você quer saber, porque senão não dá para saber, tá bom? Claudenir, oi, como será meu futuro no geral? Gente, é uma pergunta super ampla. Eu posso responder, mas eu acho que o tarô vai responder de maneira ampla também. Como é que vai ser o futuro no geral do Claudenir? É super importante que a gente seja específico nas perguntas. Isso ajuda muito no processo, tá bom? O Claudenir quer saber. A carta do Papa fala pra gente um pouco sobre essa questão, Claudenir, de você, né, prezar mais sobre os estudos, de você se envolver um pouco mais, de estudar, de conhecer um pouco mais as questões, né? De você se envolver mais efetivamente, sabe? De colocar mais a mão na massa naquilo que você quer e de você utilizar esse conhecimento todo que você tem para ajudar ao próximo. Eu acho que não vai lhe faltar matéria, recursos materiais, dinheiro, eu acho que não vai lhe faltar, mas se você aprender a doar isso e se dedicar, tá bom? Boa sorte. Maria Aparecida, como vai ser 2017 para mim? Vamos ver como é que vai ser o 2017 da Maria Aparecida. Cavaleiro de Paus, eu acho que vai ser um ano de muita energia e você vai ter deslocamentos, você vai ter mudanças rápidas na sua vida, né? O Pajem de Paus também fala bastante sobre isso, né? A necessidade que você saiba absorver sabe, o conhecimento das situações às quais você for passar, que você tenha mais disposição, mais energia de viver, que você desfrute das situações que a vida tem a lhe proporcionar. Eu acho que vai ser um 2017 para você de congregar, de estar reunido com as pessoas e se sabe, aprender, trocar experiências, de poder utilizar esses momentos para reciclar o conhecimento e reciclar a energia também. Boa sorte. Vamos lá, Rosana. O que está reservado no amor para mim? Rosana Almeida. Vamos ver, Rosana Almeida. Olha, o que está reservado no amor para ela, né? Eu vejo que você tem um histórico de vida, né? De situações, na verdade, que você já teve alguns relacionamentos que não foram bem sucedidos. Eu vejo você um pouco descrente no que diz respeito a isso. Você até espera, aguarda um novo amor, mas eu vejo você bastante seletivo. Eu acho que você até tem opções, mas você, de certa forma, tá escolhendo, tá avaliando bastante isso. Vamos ver se tem um novo amor pro segundo semestre para você. Eu vejo que ainda há situações nas quais você vai ter
que cumprir, você vai ter que passar, e até que esse novo amor apareça na sua vida. Eu acho que você vai ter um 2017 mais de curtir os amigos do que efetivamente um novo amor. Aproveite o momento. Boa sorte. João Canário. Paula pergunta, como sei qual a minha carta? Paula, eu explico isso numa outra live. Eu falo, se eu não me engano, na segunda ou na terceira live. Preciso olhar e eu falo um pouco sobre essa questão da carta, tá bom? Depois você dá uma olhada lá. Pode dar-me alguns conselhos a partir da minha data de nascimento? A minha data de nascimento é 18/8/1982. 16/8/1982. Deixa eu calcular sua carta aqui. Olha, então você tem a carta 16, que é a carta da torre. Então eu digo que você é uma pessoa bastante tempestuosa, você é uma pessoa, sabe, fala muito, deve ser bastante comunicativo. Eu acho que você preza muito pela comunicação, você está sempre procurando fazer novos amigos, uma pessoa extremamente dinâmica. A carta da torre fala muito sobre isso. Fala bastante. E a carta do 8, você tem a carta 8 no mês e a carta 8, que é a sua carta de missão. Ou seja, uma pessoa que tem uma força, uma energia muito grande, uma força de vontade. E eu diria que você tem uma tendência a ser teimoso nas suas ideias, e muitas vezes impor as suas decisões, aquilo que você acredita. Você tem uma espiritualidade muito, muito forte, muito significativa, mas você gosta de ser reconhecido por aquilo que você faz. Isso é uma descrição, é algo significativo de quem tem o 16, mas de quem tem o 8 também. Ser reconhecido e valorizado pelo seu trabalho, por aquilo que você faz, por aquilo que você conhece, né? Então eu diria, de conselho para você dominar o seu ego, porque é dominar o leão, né? Dominar o seu ego, é importante isso para você ter uma vida mais tranquila aí. Boa sorte. Vamos ver quem mais que eu ainda não respondi. Débora, vamos estudar com a gente tá com as matrículas abertas lá no Núcleo Sapienza, tá bom? Kátia, gostaria de saber se devo contatar o homem do signo de Capricórnio. Será que ele reage bem? Sou Balança. Vamos ver se Kátia Teixeira. Vamos ver. Eu acho que vai ter alguns enfeitamentos. Talvez você se sinta um pouco mais fechada, um pouco mais inibida, retraída. Eu vejo uma certa dificuldade aí, tá? A carta do 10 de ouros fala que pode ser um relacionamento de alegrias, de construções, mas eu acho que não haverá efetivamente um amor, né? Nesse aspecto. A carta da justiça fala que é uma relação equilibrada, mas eu não vejo nenhuma carta de copas aqui, tá vendo? Isso pra mim é significativo. Tá bom? Boa sorte, Kátia. Gente, tem um monte de perguntas aqui, né? Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas... Nesse anúncio, me responde, por favor. Vamos ver. Alessandra, estou procurando emprego. Vamos ver se ela vai achar emprego, Alessandra. Vamos ver. Eu vejo que você tá bastante complicada a sua situação, né? Eu vejo que você tá bastante fechada. Tá difícil realmente o emprego para você, né, Alessandra? Eu acho que você até deve ter tido algumas propostas, mas você se recusou, não aceitou algumas delas, né? Hoje você está numa fase de esperar um emprego, né? Vamos ver o que você pode fazer. Eu acho que você tem que tomar iniciativa e ir atrás, tá? Eu acho que há situações, há pessoas que você ainda não procurou e que você pode procurar e você vai conseguir respostas. Boa sorte. Tarcísio, tira uma carta pra mim. Eu tiro, mas, gente, se você não fizer uma pergunta, não dá. Tá bom? Então, tem que ter uma pergunta específica. Vamos ver.
Paula, você falou que a sua carta é a Justiça, 8. Paula, eu interpreto a carta 8 como sendo a carta da força. A gente sabe que em cima do cabelo, do chapéu da mulher, na carta da força, tem um símbolo do Lemniscata, né? E para mim faz sentido o 8 ser a força. Eu sigo o Rider White e não o tarô de Marsella, tá bom? A Alice quer saber se... Vamos ver quem mais aqui que eu não... No caso da Paula. Reencontrei meu amor de infância, quero saber se desta vez a gente vai viver esse amor. Nice. Eu queria saber se vou dar certo com meu amor de infância que reencontrei. Nice Amâncio Novaes. Vamos ver se vai dar certo esse amor de infância que ela reencontrou. De fato, né? Ou seja, você reencontrou realmente essa pessoa da sua infância aí. Eu vejo que você tá meio assim cética, não sabe se acredita. Você acha que você está racionalizando bastante esse relacionamento, não sabe se acredita, se confia e tudo mais. Mas o Rei de Copas, eu acho que vai ser um relacionamento super positivo e eu acho que você vai viver um grande amor. Boa sorte. Você me conta, tá bom? Vamos ver. Alessandra, estou desempregada. Já foi. Vamos ver. Gus Rod, boa noite. Estou com um projeto de abrir um espaço esotérico até março. Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Espaço esotérico dos Gus Rod Magia. Eu acho que vai, né? Até porque se você vai abrir um espaço esotérico, você conhece bem essas ferramentas, né? Precisa ter mais equilíbrio, né? No uso, começar de uma maneira mais simples, talvez mais, né? De uma maneira menor, mais simples. Você conhece as ferramentas. Se você vai abrir um espaço esotérico, você sabe minimamente como empregar para fazer com que isso, né, dê frutos. Com equilíbrio, as duas cartas falam sobre equilíbrio, tá vendo? Eu acho que você vai ter sucesso, se dar super bem, boa sorte, tá bom? Paula, na minha opinião, o oráculo é algo que nos traz a resposta de um Deus, logo é uma forma de nos comunicar com o divino e obtermos respostas, aconselhamentos e orientações. Perfeito! Eu sempre uso como referência o oráculo de Delfos, que os grandes filósofos gregos pesquisavam, iam lá, né? Sócrates era um deles, né? Então, perfeito, uma excelente definição, é isso aí. Vamos ver, quem mais que eu ainda não respondi? Michele Monteiro, e eu, por favor, mas faz uma pergunta. A Jeane Sicoli, portas de emprego pro meu marido. Hã? Se o marido dela vai ter emprego ou não. Jeane Qual? Sicoli. Giane, por favor, tira uma pro meu marido. Você quer saber se seu marido vai conseguir emprego, Giane? Vamos ver. Vamos ver se o seu marido vai conseguir um emprego. Olha, Giane, eu acho que assim, na verdade, eu vejo que ele pode até ter opções. A carta da estrela fala que é possível que ele tenha opções, mas não efetivamente né, no cargo que ele tinha, na posição que ele ocupava. Se ele começar de uma maneira mais simples, mais humilde, eu acho que ele vai conseguir ser. Eu acho até que ele já deve ter tido propostas, mas ele recusou algumas delas. Eu acho que ele ainda está um pouco preso a situações que ele tinha no passado e há uma certa recusa de abandonar de repente o cargo, as posições que tinha no passado e seguir adiante, né? Eu vejo que ele está um pouco fechado para as propostas que seguem. Eu acho que se ele se abrir, ele vai ter sucesso sim, tá? Mas ele precisa se abrir, começando de repente numa posição um pouco abaixo e depois usando isso como um trampolim para ele. Boa sorte, depois você me conta. Vamos ver uma outra. Antes da gente, né, encerrar aqui, eu queria comentar, na verdade, que a gente está com as matrículas abertas para o curso, para o segundo, modalidade de inscrições para o Núcleo Sapienza, para estudar tarô. Eu falei tanto que é possível estudar tarô, né? Falei sobre as 22 mitos e verdades sobre o tarô.
Esse texto vai estar, essas orientações, vai estar na página do Sapienza e vai estar no meu site também, terapiacomoráculos.com.br. E eu também ministro os cursos presencialmente aqui em São Paulo e em algumas cidades aqui na região. Então, quem quiser também entre em contato comigo pelo Facebook, né? Meu nome é Edileia Diniz. E aí eu tô lá no Face e fica por dentro das situações. Eu diariamente envio mensagem para as pessoas com orientações sobre as cartas e tudo mais. Quem quiser, coloca aí na página, no nosso, aí a mensagem, coloca aí o número de telefone, ou manda mensagem pra gente no Núcleo Sapienza, né, no privado, manda mensagem pra gente com o número de telefone para eu enviar mensagem para vocês, tá bom? Vamos lá, mais duas questões. Lua nova, eventos, vida financeira. Ela já estava na Lua nova, eventos. Lua nova, eventos. Cadê? Vida financeira. Como será meu ano? Abri minha empresa em 20/12. Ela quer saber sobre a vida financeira dela. Vamos ver como é que vai ser 2017 para ela que abriu a empresa. Eu vejo, na verdade, que as situações estão passando, estão acontecendo, né, e tudo mais. Eu acho que você teve alguns obstáculos aos quais você passou e deixou muito tempo isso passar. Eu acho que você imaginava que as coisas fossem efetivamente mais melhores e mais prósperas e não se realizaram efetivamente. Eu acho que você se decepcionou bastante até agora, né? Eu acho que você tem que assumir o controle sobre a empresa, ser mais rigorosa em 2017 para o negócio dar certo, né? Eu acho que você vai conseguir sim realizar, fazer os seus eventos efetivamente, mas você vai precisar ter um controle maior sobre a situação, tá? Não deixe passar muito a situação. Se você vê que a situação está se agravando muito, né? Não deixe isso ganhar proporções maiores do que está, né, tomando. Eu acho que você precisa tomar mais as rédeas da situação e pensar as situações de maneira mais prática, mais racional, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Oi? A Júlia fala, eu, mas não fala pergunta. Assim, o pessoal fala muito, eu queria saber sobre tal coisa, mas assim, a gente precisa ter uma pergunta efetivamente, tá? Porque senão fica muito subjetivo. A Andréa Horikawa, 2 processos na justiça. Andréia, Horikawa. vamos ver, tá mais embaixo, Andréia Horikawa. Ela tá com os processos judiciais e ela quer saber como é que vai ser, é isso? Vamos ver. Eu acho que você vai ter sucesso, tá? Eu acho que você vai ter um reconhecimento, sim. Eu acho que você vai se sair bem sucedida nesse aspecto. A carta eu vejo de novo acordos, vão ser feitos acordos. Eu acho que você vai ter sim um reconhecimento aí, vai ser bem sucedido. A carta do mago reforça isso. Então eu acho que você vai conseguir nesse ano receber esses processos aí que estão pendentes para você. Tá bom, Andréia? Boa sorte. Você me conta. A gente já deu 1h20 de live. Eu tô vendo que o pessoal tá cheio de perguntas aí, né? Eu reforço, quem tiver alguma pergunta, manda uma mensagem pra gente no Núcleo Sapienza, inclusive postando o telefone e tudo mais, ou no meu Face, aí eu, né, posso tentar responder para vocês. A gente vai ter sempre lives aqui, então vou priorizar na próxima live abrir mais para as perguntas para as pessoas, né, para as pessoas tirarem mais dúvidas sobre o tarô efetivamente. Reforço quem quiser estudar com a gente está aí disponível, né, para tirar as dúvidas de vocês no que diz respeito se é possível estudar tarô ou não. E eu acho que muitas das perguntas que vocês estão fazendo, vocês mesmos poderiam responder se estudassem tarô e usar o tarô para evolução, para, né, para ajuda de vocês mesmos. Agradeço a todos vocês, a todos que estiveram aqui, né, fazendo as perguntas. Eu vou procurar depois responder algumas delas,
Não consigo responder a todos, mas fica aí o meu beijo, meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Quem quiser contato depois comigo pessoalmente, pode me procurar no Facebook ou deixar mensagem aí no site do Sapienza. E dizendo, reforçando que a gente está com as nossas matrículas abertas para o segundo módulo do curso de tarô. Vem estudar tarô com a gente, tá? Boa sorte, bom ano, bom final de semana para todos vocês e namastê. Obrigada, beijo grande. Até lá.